Sabemos que a retrospectiva é um evento muito importante do Scrum. É o momento que o time tem para inspecionar seu trabalho a fim de se adaptar e evoluir. Mas com o passar do tempo, alguns times acabam perdendo o foco e a retrospectiva acaba se tornando repetitiva. O time passa a trazer sempre os mesmos itens, ou ainda ela se torna muito superficial. São discutidos pontos que não vão realmente fazer a diferença. Ou ainda, o time está achando a retrospectiva meio chata, sempre fazendo as mesmas coisas. Se esse é o seu caso, assista esse vídeo até o final, pois nele vou falar sobre uma ferramenta que vai ajudar seu time a encontrar os problemas e oportunidades que realmente vão ajudar o time a evoluir, aumentar a performance e entregar mais resultado. Fala pessoal, Gu Dias aqui, tudo bem com vocês? Antes de continuar, vou pedir para você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você sempre será avisado quando sair novos vídeos e, de quebra, ajuda meu canal a crescer. Provavelmente, você já deve conhecer 3 ou 4 dinâmicas diferentes para conduzir uma retrospectiva. Inclusive, se você procurar na internet, provavelmente vai achar mais de uma dúzia delas. Algumas são mais diretas, como a popular o que foi bom, o que melhorar e planos de ação. E outras mais elaboradas, que usam o lúdico para tentar deixar a retrospectiva mais divertida, usando simbologias, canvas e desenhos. Eu mesmo já usei várias dessas dinâmicas, e a maioria delas com sucesso. Consegui ajudar os times a identificar seus problemas e oportunidades e aumentar sua eficácia e qualidade, tanto das entregas quanto do seu processo de trabalho. Afinal, esse é o objetivo da retrospectiva, não é? Porém, eu vejo que a maioria dessas dinâmicas tem um ponto em comum. Elas se baseiam em fazer com que os membros do time tragam os pontos que precisam ser discutidos. Ou seja, elas dependem de que o time consiga identificar e relatar os problemas e oportunidades. Mas e quando isso não está acontecendo? Esse problema pode ter várias causas, como falta de maturidade, ausência de métricas, cultura da empresa, entre outros. Eu tenho um outro vídeo que fala sobre isso. Vou deixar no link da descrição caso você se interesse. Mas independentemente da causa, a ferramenta que vou trazer para vocês hoje pode ajudá-los a mudar essa situação. Essa ferramenta continua dependendo do time para trazer os insumos. E acho que não tem como ser diferente, afinal é o time que conhece melhor e pode falar sobre o seu dia a dia. Mas essa ferramenta, por ser mais estruturada, se bem conduzida, pode levar o time a ter uma visão mais abrangente e assertiva sobre quais os problemas precisam ser resolvidos para gerar o resultado esperado e, claro, quais oportunidades realmente vão alavancar a performance do seu time. Estou falando do Value Stream Mapping, ou VSM para os íntimos. Para quem já conhece essa técnica, gostaria de saber de vocês. Já pensou usar essa técnica na sua retrospectiva? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não conhece, fique no vídeo até o final, pois vou explicar como ela funciona e como você pode usá-la na retrospectiva. Para começar, vamos entender o que é o VSM. Se traduzirmos, ficaria algo como mapeamento do fluxo de valor, ou seja, é fazer com que o time crie um mapa do seu processo de trabalho. É entender como é o fluxo desde o surgimento da ideia até a entrega do incremento do produto para o cliente, que é o fluxo de valor desse produto. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos produzir juntos um VSM e vou explicando alguns conceitos conforme a gente for avançando. Para começar, você vai precisar de um quadro branco ou uma parede e post-its, ou se for times remotos, alguma ferramenta de quadro virtual. Qualquer lugar que possamos registrar as informações que vamos mapear. Então vamos para o meu quadro. Para começar, precisamos saber de onde surgem as demandas. Então eu perguntaria ao time quem tem as ideias sobre a evolução do produto. Quem cria essas demandas? Existe algum processo de discovery? São usadas métricas e indicadores para direcionar essas necessidades? Se o time não tiver visibilidade sobre essa parte do processo, eu já deixaria isso como um ponto a ser esclarecido, o que pode ser um problema a ser tratado, principalmente se o time não participa do processo de discovery dessas oportunidades. Para deixar nosso case mais simples, vamos supor aqui que realmente esse time não tem essa visão. Logo, é uma gerente de produtos que passa as demandas diretamente para o time. Então vou representar isso no nosso quadro. Vou colocar aqui uma figura representando a gerente do produto, e registrar o ponto de falta de visibilidade sobre o processo. Agora vamos para o passo seguinte. Temos que descobrir o que acontece uma vez que a demanda é passada para o time. A ideia aqui é identificar as grandes fases do processo. Um cuidado para não colocar tarefas como fases do processo.
Vou dar um exemplo mais para frente. Para o nosso exemplo, o time falou que a primeira fase é o backlog. Todas as demandas são registradas no backlog do time para serem executadas futuramente. Vamos representar isso no quadro. O passo seguinte é saber qual o trabalho realizado nessa fase do processo. Vamos então pedir para o time listar as principais tarefas executadas nessa fase. E quem são os responsáveis por executar essas tarefas? Quais as pessoas do time que estão envolvidas nessa fase do processo? No nosso exemplo, o time colocou 3 tarefas: registrar a demanda, entender as necessidades do cliente e priorização do backlog. E aqui somente o PO está envolvido no processo. Antes de continuar, queria esclarecer que não existe somente uma forma de fazer o VSM. Então vou trazer aqui para vocês a forma que eu gosto de trabalhar. O que não significa que as outras formas estão erradas. É apenas a forma com que vem dando os bons resultados para mim. Estou falando isso pois a próxima etapa nem sempre é usada por todo mundo, mas eu gosto muito, que é mapear os problemas que o time enxerga naquela fase do processo. Para o nosso exemplo, o time relatou falta de disponibilidade da gerente de produtos para passar detalhes da demanda e demandas que o time não vê valor. Outra coisa que gosto de fazer é registrar quais ferramentas e meios de comunicação são usados no processo. No nosso exemplo, a gerente de produto passa a demanda para a PO via e-mail e as demandas do time são registradas no Gira. E para finalizar essa primeira fase, chegamos numa parte muito importante: trazer números para a nossa análise. Quando mensuramos nosso processo, conseguimos chegar a conclusões mais assertivas e fica mais fácil de priorizar as ações, pois conseguimos entender qual o custo-benefício de cada ação. Eu gosto de trabalhar com 3 métricas: o lead time, touch time e percentual de complete accurate. Vamos mensurar essas 3 métricas para cada uma das fases. O lead time se refere ao tempo total que uma demanda ficou numa determinada fase. Isso quer dizer que vamos mensurar o tempo entre a chegada de um item naquela fase até o momento que esse item passa para a próxima fase. Nesse tempo está incluído o tempo que uma demanda fica parada, seja por não ter sido priorizada ainda ou porque tem uma fila de itens ou ainda porque estava esperando uma ação externa. E também o trabalho de execução daquela tarefa em si. Como falei, o tempo decorrido entre a chegada do item na fase e sua passagem para a próxima fase. Eu gosto de mensurar o lead time sempre em dias. Já o touch time é o tempo que os responsáveis pela execução do trabalho estavam realmente trabalhando naquele item. Aqui só contabilizamos a mão na massa, o tempo que o time estava efetivamente trabalhando para executar aquele item. O touch time eu prefiro mensurar em horas. Notei que é mais fácil para os times usar horas para esse tipo de métrica. Já o percentual de complete accurate visa medir o quanto aquele item chegou na fase estando completo e preciso. Ou seja, o time consegue executar as tarefas daquela fase do processo sem a necessidade de retrabalho, correções e de conferências do que já foi executado até então. Vamos para o nosso exemplo que acho que vai ficar mais claro para vocês. O time do exemplo, ao ser perguntado sobre as métricas, respondeu o seguinte: entre um item chegar ao backlog, ser realizado o entendimento inicial da demanda e finalmente ser priorizado para execução, em média leva 20 dias. Colocamos então 20 dias no lead time. Em seguida, o time respondeu que para realizar o trabalho dessa fase, o PO não leva mais do que 16 horas em média. Então colocamos essa informação no touch time, 16 horas, que é o tempo que o PO, no caso dessa fase, leva para realizar o trabalho. E por último, o time relatou que o percentual de complete accurate dessa fase seria de apenas 30%. Perguntei então por que disso, e eles explicaram que uma demanda deveria vir com algumas informações mínimas, como relação de key users e benefício esperado, mas que de cada 10 itens, no máximo 3 chegam com essas informações. Então colocamos 30% na métrica de complete accurate. Mas veja que interessante, inicialmente o time não tinha citado esse problema. Então perguntei se não faria sentido registrar isso no post-it de problemas, e o time concordou. Notem que ao mensurarmos o nosso processo, conseguimos fazer perguntas ao time que podem levar à identificação de outros problemas que inicialmente o time não tinha relatado. As métricas nos ajudam a provocar o time e servem de insumos para nos aprofundarmos na análise do nosso processo de trabalho. Inclusive, conseguimos fazer o time repensar os números quando usamos uma métrica para reforçar a outra. Por exemplo, se um time colocar um lead time bem curto,
mas ao mesmo tempo um percentual de complete accurate também muito baixo, podemos perguntar ao time se isso faz sentido, já que obviamente o time está tendo muito retrabalho com aqueles itens. Só um adendo que gostaria de fazer nessa questão das métricas: todas as vezes que eu fiz esse trabalho com algum time, a primeira resposta do time é: ah, Gustavo, mas essas métricas dependem do tamanho da demanda. Pode variar muito, se for uma demanda pequena, pode ser o que pode ser bem rápido, já uma demanda grande pode demorar muito. Mas a realidade não é bem essa. Normalmente os itens ficam muito mais tempo parados em filas do que realmente sendo executados. E com isso, no geral, o tamanho da demanda vai influenciar pouco no tempo que ela leva para passar pelo fluxo. Mas para facilitar a vida de todos, eu apenas respondo: pensem no item médio e falem os números, as métricas, baseado no item médio. Agora que fechamos a primeira fase, temos que fazer a seguinte pergunta para o time: qual a fase seguinte? O que é feito depois de sair do backlog? E começamos esse processo que expliquei tudo de novo. Vamos fazer isso até termos o produto entregue para o cliente. Para não deixar esse vídeo muito longo, vou preencher o nosso VCM até o final. Pronto! Agora quero mostrar alguns pontos importantes para vocês. É comum que os times tenham dependências externas. Se isso impacta no fluxo de entrega do time, temos que representar isso no nosso VSM. Foi o que fizemos com as fases de criar/atualizar ambientes de testes, gerar massas de dados, que são acionados via chamado, e o comitê de mudanças. 3 processos que influenciam no trabalho da nossa equipe. E para finalizar o nosso VSM, vamos consolidar nossas métricas para ter uma visão global sobre o fluxo. Então vamos gerar o lead time total, vamos fazer isso somando o lead time de todas as fases do fluxo principal. Somamos apenas o fluxo principal, pois quando temos uma dependência, não temos como concluir uma fase sem a conclusão da fase a que ela depende. Logo, o lead time da fase principal já deveria contemplar o tempo de espera da fase dependente. Vamos registrar isso no final do fluxo. No nosso exemplo, o nosso lead time total ficou em 55 dias. Isso significa que um item que chega, uma demanda que chega para o time, leva 55 dias para passar por todo o backlog. Em seguida, vamos somar o touch time de todas as fases, incluindo as fases de dependência. Neste caso, incluímos essas fases, pois esse touch time não está incluído na fase principal. No nosso case, chegamos ao touch time total de 64 horas. A métrica de Complete Accurate não faz sentido somar, pois ela mede a qualidade com que o trabalho chegou em cada fase. Isso não é necessariamente incremental. Mas com o lead time total e o touch time total, podemos agora gerar um indicador, que vai nos indicar a eficiência do nosso processo. Para chegar a esse indicador, primeiro vamos transformar o touch time total, que está em horas, em dias. Vou então dividir 64 por 6. 6 porque é a média de produtividade de uma pessoa por dia, apesar de haverem estudos que indicam que esse número pode ser ainda menor. Então, 64 horas representam 10,66 dias. Agora vou dividir 10,66 dias por 55, que é o lead time total. Com isso, vamos chegar a um número percentual de 19%. Você deve estar se perguntando, o que significa esses 19%? No nosso case, descobrimos que uma demanda demora 55 dias desde o recebimento da demanda até ela estar disponível para o nosso usuário, certo? Porém, desse tempo todo, só 10,66 dias o time está realmente trabalhando, que são os 19% de tempo do lead time total. Ou seja, 81% do tempo está sendo desperdiçado. A demanda não está efetivamente sendo executada. Ela está parada, esperando disponibilidade, esperando em filas, ou ainda sendo atrasada por falta de qualidade do processo. Esse é um número bem preocupante. Nesse case, estamos tendo um percentual de desperdício muito alto. O nosso fluxo está com eficiência muito baixa. E posso afirmar para vocês, esse número não está longe da realidade. Já fiz esse trabalho com vários times e em todos eles os números ficaram ali entre 15% e no máximo 25%. Mas temos que olhar pelo lado bom. Isso também significa que temos 81% de espaço para melhorar. Lógico que não existe um time com eficiência 100%. Na verdade, qualquer coisa acima de 60% é algo excepcional.
Mas pense bem, se você conseguir dobrar sua eficiência, chegando ali na casa dos 30%, 50%, já não seria demais? Deixa essa provocação para vocês pensarem. Com isso, fechamos o as-is do nosso fluxo de valor. Ou seja, agora temos um mapeamento de como o nosso processo funciona hoje. Agora temos uma visão completa dos problemas, métricas e um indicador para nos orientar. Agora precisamos pensar em ações que podem começar a melhorar a eficiência do nosso fluxo de valor. Afinal, nenhuma retrospectiva pode acabar sem ações definidas para que o time possa se adaptar e melhorar, certo? Então, vamos voltar para o nosso quadro e fazer uma breve análise e gerar alguns exemplos de ações que o time pode executar para melhorar esse nosso fluxo de entrega. Nesse nosso case, uma coisa que chama muita atenção é a baixa porcentagem de complete accurate das fases de testes e homologação. E se observarmos bem nos problemas, está indicando a raiz desse nosso problema, a baixa qualidade das entregas. O time relatou que, como aparecem muitos erros, os testes e a homologação demoram para serem finalizados, pois sempre que aparece um erro, o time de desenvolvimento tem que corrigir, o que atrasa os testes. E olha que interessante, nossas métricas apontam isso também. Por exemplo, nos testes o time falou que só leva 8 horas para realizar todo o trabalho da fase, mas o lead time está em 5 dias. Fica claro que eles começam os testes, param devido a erros, então precisam voltar e testar tudo de novo. Logo, para diminuir o lead time de testes de homologação, precisamos aumentar a qualidade. Algumas ações que o time poderia pensar aqui seriam passar a realizar um mapeamento de casos de testes durante a fase de refinamento e não somente na fase de testes. Isso pode ajudar os desenvolvedores a ter mais clareza de como o sistema deve se comportar. Investir tempo na criação de testes automatizados. Dessa forma, após o desenvolver o produto, o próprio time de desenvolvimento poderia rodar os testes automatizados e já ter um feedback do resultado, diminuindo assim o tempo entre o defeito aparecer e a sua correção. E usar práticas de BDD e TDD, por exemplo. São práticas que ajudam muito a aumentar a qualidade de entrega. Pronto! Agora já temos 3 ações que poderiam diminuir o lead time de entrega. Nesse nosso case temos diversas outras possibilidades, mas para não alongar ainda mais esse vídeo, vou deixar isso com vocês. Vou deixar um desafio aqui. Deixarei o link desse nosso VSM na descrição do vídeo. Gostaria que você fizesse sua própria análise e deixasse nos comentários que outras possíveis ações poderiam melhorar a eficiência desse nosso fluxo. O que mais que esse time poderia fazer para melhorar a sua eficiência do fluxo? Agora é com vocês, hein? Quero ver a resposta aqui nos comentários. Não sei se vocês repararam, mas identificamos a falta de qualidade no processo através do complete accurate das fases de testes e homologação. Mas ações geram melhorias para as fases anteriores. E normalmente é assim mesmo, pois o complete accurate mede a qualidade com que a entrega está chegando naquela fase. Logo, a baixa qualidade normalmente vai estar nas fases que vêm antes de onde está aparecendo o problema, pois elas que estão passando a entrega com a qualidade comprometida. Agora, para finalizar, gostaria de trazer alguns últimos pontos de muita importância. Primeiro, esse trabalho costuma levar um pouco mais de tempo do que uma retrospectiva comum. O que eu costumo fazer é explicar para o time a profundidade com que vamos conseguir chegar com esse tipo de análise e ver se eles topam separar um dia inteiro para fazer essa retrospectiva. Afinal, só vamos precisar fazer isso uma única vez. Depois disso, podemos usar esse trabalho nas demais retrospectivas e apenas ir atualizando conforme as ações são executadas e a realidade vai mudando. Outro ponto importante: evite mapear todas as ações possíveis. Analisem o fluxo e procurem as ações de melhor custo-benefício, aquelas que sejam viáveis para serem implementadas também. Gerem de 3 a 5 ações, executem e vejam os resultados. Depois atualizem seu VSM e comecem esse processo de novo. Tendo alguma melhoria, o time já vai ter mais tempo para atacar os problemas mais complexos. E para finalizar, se você ainda não mede o lead time e touch time do seu time, sugiro começar a medir, pois nesses casos as métricas que o time apontou provavelmente serão levantados na base do feeling. Normalmente tem uma certa assertividade, mas nada como extrair os números diretamente do fluxo de entrega de vocês. Além de assim, você conseguir saber se estão gerando as ações
corretas para os seus problemas. O VSM é uma ferramenta muito poderosa. Ela faz com que o time se aprofunde nos problemas, gere uma visão mais estruturada da sua realidade e ajuda o time a focar nas ações que realmente vão mudar o jogo. Eu já tive ótimos resultados fazendo esse trabalho e por isso trouxe ele aqui para vocês. O Value Stream Mapping não necessariamente precisa ser feito dentro da retrospectiva. Ele pode ser feito de forma apartada. Mas eu acho que se encaixa muito bem nesse evento. E vocês, o que acham? Deixem aqui nos comentários. Você já pensou em usar o Value Stream Mapping numa retrospectiva? E antes de me despedir, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Esse pequeno gesto, além de me deixar muito feliz, me ajuda a saber se estou trazendo conteúdo relevante para vocês. Agora sim, vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, grande abraço e até a próxima!